Qual é a melhor proteína para ganhar massa muscular? Mais do que isso, se eu não tiver condição financeira de bancar o whey protein, que está cada vez mais caro, será que eu consigo ganhar massa? Eu sou Viviane Varjão, sou nutricionista esportiva funcional e nós vamos falar um pouquinho mais sobre a qualidade das proteínas para você ganhar massa muscular mais rápido. Antes de mais nada, para que você tenha um aumento de massa muscular e estimule a hipertrofia muscular, você precisa estar num estado metabólico favorável. Ou seja, você precisa associar o treinamento resistido com uma boa quantidade e qualidade de proteína, que tenha o máximo possível de aminoácidos essenciais, que é o que eu vou explicar nesse vídeo, e que você tenha um balanço nitrogenado positivo, que basicamente é você ter uma taxa de anabolismo mais alta do que a taxa de catabolismo. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo no nosso organismo. Quando você tem o estímulo do treino, quando você tem o estímulo da presença dos aminoácidos que contém nessas proteínas, você acaba tendo um balanço nitrogenado positivo, onde a sua taxa de anabolismo acaba sendo mais alta. Se você cataboliza mais do que você anaboliza, você não consegue ganhar massa muscular. Aquelas pessoas que têm muita dificuldade de ganhar massa muscular, ainda que elas treinem, ainda que elas tomem whey protein, creatina, que elas comem em grande quantidade, várias refeições ao longo do dia, são pessoas que normalmente têm uma característica de metabolismo hipercatabólico. Nessa razão entre anabolismo e catabolismo, ela, ainda que esteja anabolizando, a taxa de catabolismo dessas pessoas, por questões genéticas, é muito mais alta, ou por questão inflamatória. Existem vários fatores que podem influenciar nesse aumento do catabolismo. Então é uma coisa que você precisa prestar bastante atenção. Se você é essa pessoa que tem um metabolismo hipercatabólico, se você fica muito tempo sem se alimentar, você já perde logo peso, já perde logo massa muscular muito rápido, você precisa aumentar o estímulo anabólico, por exemplo, com hormônios anabólicos como a própria insulina, inserindo mais carboidratos. Mas aqui nós vamos falar especificamente das proteínas, ok? Já deixa o seu like e se inscreve no canal, me conta aqui embaixo quais são as proteínas que você mais utiliza na sua rotina para a gente ver se você está usando a melhor opção. É muito importante você manter um consumo equilibrado de proteínas ao longo do dia, não somente depois do treino. Algumas vezes, até antes do treino, pode ser inserido ali alguns aminoácidos, algumas proteínas. Mas é importante lembrar que ao longo do dia precisa ter uma boa distribuição de proteínas de qualidade para que você faça essa recuperação muscular. Muitas pessoas lembram da proteína no pós-treino, mas esquece de ter proteína suficiente nas outras refeições do dia. Então vamos lá. O eixo AKT-mTOR é uma via metabólica principal, uma das principais, que faz o estímulo para a hipertrofia. Então, quando a gente está falando da melhor proteína, do melhor tipo de treinamento, de hormônios, a gente está sempre pensando em qual desses fatores é capaz de estimular mais essa via AKT-mTOR. Então, ela é estimulada pelo treinamento resistido, ela é estimulada por sinais hormonais, como, por exemplo, da testosterona. Ela tem um fator genético também, por isso que algumas pessoas ganham massa muscular muito mais fácil do que outras pessoas. E ela também é estimulada por aminoácidos, especialmente um aminoácido chamado leucina, que está em grande quantidade no whey protein e no ovo. Além da presença dos aminoácidos essenciais, da presença de aminoácidos de cadeia ramificada, que seriam os BCAAs, leucina, isoleucina e valina, um fator importante para saber se aquela proteína é melhor ou não no sentido de estímulo anabólico é a presença de fatores antinutricionais, como acontece com as proteínas vegetais, proteína da ervilha, proteína do feijão, do arroz, enfim. A presença também, o valor biológico, que é o quanto que essa proteína tem de biodisponibilidade, a digestibilidade, quanto que o nosso organismo realmente consegue aproveitar, absorver dessa proteína. Porque essa é uma conta que precisa ser feita. Se você prefere
tomar ou comer proteína de origem vegetal, você precisa saber que uma parte dessa proteína não é absorvida. Então, você não pode contabilizar na quantidade de proteína que realmente chega ali no seu organismo. Na verdade, você não pode contabilizar o valor total, você precisa considerar uma pequena perda. Outra coisa importante também é que existem proteínas de rápida absorção e proteínas consideradas de lenta absorção. Um exemplo de rápida absorção é o próprio whey protein. Ela tem uma digestibilidade mais rápida e em pouquíssimos minutos ela já está disponível sendo distribuída. A caseína, por exemplo, que é uma outra proteína do leite, ela já é considerada uma proteína de lenta absorção. Então, a diferença entre as duas é que os aminoácidos essenciais presentes na caseína, ele demora horas para ser distribuído. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, mas isso pode ser utilizado na estratégia nutricional. Por exemplo, a caseína utilizada antes de dormir, que é um horário que você vai estar ali dormindo, você não vai fazer refeição durante muitas horas, é interessante utilizar uma proteína de lenta absorção que vai estar distribuindo aminoácidos por um tempo prolongado. Então, isso também é um fator na hora de escolher qual a proteína que você vai usar naquela determinada refeição. A proteína da soja também é considerada uma proteína de rápida absorção. Ela tem um alto valor biológico. Ela só não é tão anabólica quanto o whey protein, porque a soja contém alguns fatores antinutricionais. Mas entre todas as opções de proteínas vegetais, a soja seria a que tem maior poder anabólico pela presença de mais aminoácidos essenciais. Hoje nós temos o score de aminoácidos aproveitáveis, dispensáveis disponíveis, que é uma forma de avaliar quais são as proteínas que são mais bem aproveitadas atualmente. Se aquela determinada proteína tem um score 100 ou acima de 100, quer dizer que ela é uma proteína excelente. Se ela tem um score entre 75 e 99, ela é uma boa proteína. Se ela tiver um score abaixo de 75, ela é uma proteína deficiente de muitos aminoácidos, portanto, ela não é uma boa proteína. Quando uma proteína tem um score acima de 100, se ela é consumida na quantidade correta para a necessidade daquele indivíduo, significa que aquela proteína já é capaz de ofertar 100% dos aminoácidos essenciais que são necessários para a síntese proteica. Agora, para responder aquela pergunta, já que a gente está falando muito das proteínas vegetais e tudo mais. Então, Viviane, eu tenho que tomar o whey protein para ter a melhor qualidade de proteína e ganhar massa muscular? Não necessariamente. Se você é uma pessoa que consegue fazer uma dieta à base de arroz, feijão e ovo, você já tem todos os aminoácidos que você precisa para ter hipertrofia muscular. Viviane, eu não como ovo. Se você comer em quantidades boas arroz e feijão, você vai ter todos os aminoácidos que você precisa, ainda que sejam vegetais, só que eles se complementam. O aminoácido que fica faltando no arroz para ele ter uma boa proteína é a lisina. Só que o feijão é rico em lisina. Já no feijão, falta a metionina e a cisteína, que estão presentes no arroz. Logo, é por isso que a gente fala que a combinação arroz e feijão é perfeita. Quando você une os dois, você cria uma proteína de alto valor biológico. Você tem todos os aminoácidos necessários. E se você complementa com o ovo, então é só treinar. Essa composição de arroz e feijão vai ter uma disponibilidade digestiva de 80%. Continua não sendo tão rica quanto o próprio ovo ou quanto o uso do whey protein. Mas se você considerar de usar uma quantidade um pouco maior e talvez suplementar uma leucina, que é afinal um dos aminoácidos mais importantes que estão presentes no whey protein, para ter todo esse estímulo anabólico, você consegue hipertrofiar sem ter que usar whey protein e comprar whey protein todos os meses para sua alimentação. A maioria dos estudos publicados mostraram que utilizar a proteína vegetal é capaz de aumentar a força e mudar a composição corporal muito semelhante à proteína animal, desde que
você complemente com a leucina e com os aminoácidos essenciais. Você faz essa correção e pronto, você tem tudo o que você precisa para ter um ambiente mais anabólico e um balanço nitrogenado positivo. Agora falando um pouco mais sobre o ovo. O ovo é muito versátil, ele é mais acessível, ele é a melhor proteína de melhor digestibilidade e aproveitamento. A taxa de digestibilidade do ovo é de 97%, comparado a 95% dos laticínios, e as carnes, 94%. Lembrando que comer o ovo inteiro aumenta mais a síntese proteica do que comer somente as claras. Porque, primeiro, que ali na gema também tem uma porção de proteína, apesar da gema ser mais rica em gordura, mas ali na gema tem muitos antioxidantes e fatores anti-inflamatórios que vão ajudar ainda mais no estímulo da síntese proteica e da hipertrofia, do anabolismo muscular. Então, o único cuidado que tem que ter ao usar a gema é fazer o cálculo certo por causa da quantidade de gordura que tem ali. Mas o mais indicado é que tenha a presença da gema na refeição também. E o ovo também é muito rico em leucina, que é o principal aminoácido que vai estimular aquela via de AKT-mTOR, que eu falei que é uma via anabólica. Então, se você é uma pessoa que consegue ter boa quantidade de ovos na sua rotina, já começando pelo café da manhã, inserindo no seu lanche da tarde, variando as proteínas do almoço e do jantar, muitas vezes, dependendo da quantidade, você nem precisa suplementar. Estudos mostraram que o café da manhã, com a presença de ovos na refeição, estimulou mais síntese proteica comparado àquele café da manhã que foi só à base de frutas, cereais, por causa da disponibilidade de aminoácidos, de proteínas de alto valor biológico que estavam presentes ali. E alguns estudos também mostraram que a ingestão frequente de ovos aumentou a adiponectina, que é um hormônio que está relacionado à melhora da sensibilidade insulínica, que basicamente é a melhora da captação muscular de glicose. Se a glicose entra melhor no seu músculo, você treina melhor, você tem mais estímulo de hipertrofia e você ganha menos tecido adiposo, menos percentual de gordura. A adiponectina também está relacionada com maior utilização de ácidos graxos, maior utilização de gordura corporal. Então ela está muito relacionada ali na ingestão calórica, no uso de calorias e na recomposição física, que é o aumento de massa magra e redução de gordura corporal. E, consequentemente, na melhora do peso corporal também. Bom, para resumir, quer proteína de qualidade, não está podendo bancar whey? Tenha arroz, feijão e ovos na tua dieta. Fácil, prático, acessível. Gosto de tomar whey. Whey é a proteína mais anabólica que existe. Então, você utiliza um whey protein que seja concentrado, caso você não tenha intolerância à lactose. A caseína, hoje em dia, ela é bem menos utilizada, mas você pode utilizar, por exemplo, através dos queijos, queijo coalho, se você não tiver hipersensibilidade, intolerâncias, pode ser utilizado, por exemplo, à noite, antes de dormir. Queijo coalho, queijo cottage são fontes de caseína e existe também a caseína na forma suplementar. Você ter variedade de proteínas no seu almoço. Então, você usar carne de frango, carne bovina, peixe de forma variada, vai ser muito importante. E caso você não coma proteína de origem animal, arroz e feijão, ervilha, sempre associando leguminosas e cereais, tendo a quantidade correta na sua rotina, você também consegue ter um balanço nitrogenado positivo. Gostou desse vídeo? Agora me conta aqui nos comentários qual é a proteína que você mais gosta e não pode faltar na sua dieta.